Olá, um ótimo dia! Você gosta de doce? Muito prazer te conhecer, professor doutor Carlos Henrique Duarte, aqui para a gente falar quem gosta de doce para você pensar. Vamos pensar? Vamos lá, a gente está aqui para ajudar você a cuidar do seu bem-estar. Eu tive as questões aí que envolvem açúcar doce, né? E vamos mostrar para você quem gosta de doce, além de você. Tem coisas que adoram doce. Vamos pensar aqui. Você gosta de doce? Ah, senhora. O, o não, né? Vamos começar pela sequência aqui, né? Quem é que gosta de doce além de você? Quem gosta de doce é a diabetes. A diabetes adora doce, tá? E o nome dela é diabetes, como todo mundo sabe, né? Mellitus. Vem de mel do açúcar, tá? É uma das enfermidades que mais. Eu fiz uma live lá no ano passado sobre as 10 maiores enfermidades do mundo que mais estão causando comorbidade. Comorbidade é você não ter mais condições de viver sozinho, né? Tem que ter alguém para cuidar de você, enfim, comorbidade, ou tem que se afastar, aposentar, viver mal, né? Ou mortes mesmo, tá? Isso, o relatório da Organização Mundial de Saúde, antes do confinamento de 2000 a 2019, mostrei lá a diabetes lá entre os quatro primeiros, tá? Eu adoro açúcar também, tá bom? Outro que adora açúcar é o diabetes, tem o diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? Aquele que é, vamos dizer, genético. São 10, na verdade, 5% dos casos, tá? Pode buscar no Google aí, doutor Google, no doutor Google, né? Não doutor aqui. É aquela diabetes que a pessoa, eu já convivi com uma pessoa diabética, tá? É triste, a pessoa desmaiou, foi hoje bugalado, tinha que tomar insulina, o pâncreas, né, não tem capacidade de produzir insulina. A insulina é aquela chavinha que vai fazer com que você, ao consumir o açúcar, para o açúcar entrar na célula, né? Para ficar todo no sangue. Então, tem que entrar açúcar na célula, por quê? A gente precisa de energia, célula, açúcar é energia. Então, ele tem essa falha, ele tem que ficar dosando ali, né? Ele não produz a insulina suficiente. E o diabetes tipo 2, são 90, 95% dos casos, é o nosso mau hábito de vida de consumir muito açúcar. Aí você fica mexendo a chavinha toda hora, comendo pão, bolo, bolacha, açúcar. Aí a insulina fica lá, o pâncreas, a chavinha arrebenta. E também o pâncreas começa a produzir muita insulina. Então, o diabetes tipo 2 é produção em excesso de açúcar, tá? Desculpa, de insulina, né? Produção em excesso de insulina, e aí você danifica a chavinha lá do pâncreas, né? De entrar açúcar, ele começa a produzir açúcar demais, tá? 2. Bom, aí tem o diabetes tipo 3 que também adora açúcar. Quem é o diabetes tipo 3? Pode bater lá. É o Alzheimer, que tem aumentado muito também. São as doenças mentais, que nas Américas são a terceira enfermidade mais comum. A primeira enfermidade que mais mata, que mais causa comorbidade aqui nas Américas, lá do Canadá, até lá na Patagônia, lá no Chile, lá no final, lá, enfim. Primeiro, cardiopatias, coração. Em segundo, estamos câncer. Em terceiro, Alzheimer. Doenças mais prevalentes nas Américas. No mundo, Alzheimer está em sétimo lugar. Tá? Bom, relatório da OMS, tá? Até 2019, tá? E quem adora açúcar também, no próximo, e depois da Alzheimer, é o câncer. O câncer também se alimenta de açúcar. Câncer adora duas coisas. Câncer adora açúcar doce, aquele que você gosta, né? E câncer adora também ambiente ácido. O que é ambiente ácido? Vou dar exemplo aí. Nós tínhamos um presidente que eu falava que é o seguinte, né? Vamos lá dos dois, né? O presidente que saiu, ele era um homicida, porque ele dava arma para você matar, né? E o presidente atual é suicida. Ele dá o churrasco, a cerveja, né? Para você se matar. É suicídio, né? Então, é, os dois, a gente viu, né, desde 2014, vivem no Brasil essa guerra de política, enfim, de criar ambiente ácido, né? O outro é da guerra, aí entrou o novo, que fala que vai trazer a paz, mas está o tempo todo atirando no outro.
viu que até perdeu a viagem lá para a China, né? É um ambiente ácido, se você cria ambiente ácido, estou trabalhando na política para você entender bem claramente, né? Ambos, né? Um guerreando o tempo todo falando do outro. Deixa o outro. Cuida do seu, faz o seu trabalho. Se você ficar criando ambiente ácido, você vai, vai ativar um câncer. E tá até em linha, não é isso? Porque, veja aí, o presidente atual teve câncer, a laringe, né? E o que ele expressou agora? O ódio ao juiz que julgou ele, falou até palavrão, ele mesmo falou que estava com ódio, né? Expressando ódio, rancor, o tempo todo, o primeiro dia de posse dele lá na posse, o tempo todo falando mal do outro, foi para a América Latina falar mal do outro, ou seja, isso causa rancor. E isso aí eu quero mostrar para você o seguinte, tá? Vamos falar do açúcar, mas o câncer é muito importante, tem crescido muitos casos de diabetes, de Alzheimer, de câncer. Isso me chamou a atenção, porque eu já tenho 14 cirurgias na minha vida, tá? 14 cirurgias pelo corpo, 3 na boca, que são de implante. Essa de implante foi pesada, cirurgia de 3 horas e meia mesmo, centro cirúrgico, né? Fazer implante. E aí eu conversei com os dentistas, eles não levam fé. Tem a ver com o sistema ósseo, tá? Eu perdi a sustentação do dente, né? O dente não sustenta da frente, perdi a sustentação, fica sem dente, né? No osso não sustentava mais, tá? 2 dentes, né? E eu comecei a associar isso aí, já desde 2016, quando eu perdi a visão total, estava na Inglaterra, no meu pós-doutorado, segundo pós-doutorado que estava na minha vida em planejamento energético. O primeiro eu fiz engenharia em transporte. Eu estava lá, perdi a visão total, não chegava a nada, com tranquilidade, respiração, meditação. A pessoa que estava lá ficou louca, desesperada, porque eu nunca passei por isso, né? Perder a visão total é complicado. E você imagina não voltar, né? Mas aí eu perdi a visão total, consegui recuperar. Depois eu tive outras 2 perdas de visão na Inglaterra, não foi total, mas ficava muito escuro, via quase pouca coisa, e eu voltei para o Brasil. Fiz vários tratamentos, exame, oftalmo, cardiologista, angiologista, enfim, e achava nada no olho, né? E identifiquei que aquilo acontecia perto da hora da comida, ou seja, estômago vazio. Olha que eu estou falando do açúcar. Estômago vazio, o olho apagado. Foi de manhã cedo em jejum, foi à noite antes da janta, foi de tarde, enfim, várias coisas, tá? Então, o objetivo meu aqui, com essa história de 14 cirurgias, 7 diferentes, tá? Diferente, apendicite, tirar a vesícula, 28 centímetros do intestino, enfim, varizes, cirurgia diferente, 14 total e 7 diferentes. Joelho, né? Várias intolerâncias à lactose que eu acabei adquirindo, intolerâncias alimentares que eu acabei adquirindo, com as cirurgias do sistema digestivo. Do sistema digestivo tem um detalhe, né? Uma, eu escapei fedendo, como diz assim, né? O médico até olha e fala, como é que você escapou? Foi a primeira, e aí abre caminho para as outras, né? A segunda, eu fiquei risco de morte altíssimo, eu nem sabia, né? A segunda e a terceira, o sistema digestivo, né? Que foi a segunda, foi o intestino, que deu um nó, chamado nó gastrite, travou, né? Eu ficava uma semana, tudo que eu bater água, eu botava para fora, não sei nem como eu sobrevivi, e, enfim. E a terceira de colecistectomia, que é retirada da extração da vesícula, em que eu também passei por uma situação que eu nem desconfiava, né? Lama biliar, pequena, não brinca, não trata, tem que operar, porque se lama biliar, a maioria fala que tem pedra, a pedra já está tranquila, está paradinha. Lama na vesícula, ela parou de trabalhar, cria lama. Se a lama for pequena, que foi identificada na ultrassonografia, nem brinca, porque se aquela lama correr lá no canal da vesícula, ela vai cair no canal do pâncreas. Em cada 100 pessoas, 75 morrem. É como aquela crise de cálculo renal, só que é da bilis, né? Então, quem me chamou a atenção disso foi a minha coloproctologista, que é cirurgiã, tinha passado por vários médicos e nenhum deles tinha alertado sobre isso. Então, vamos falar do açúcar, que é importante, tá? Só chamei a atenção para isso. Ainda que eu tenha a minha vida iniciada na área de elétrica, como técnico, como engenheiro de eletricidade, como pós-graduando em sistema de telecomunicações, mestrado em engenharia elétrica na área de ótica aplicada à agricultura, mas ali no mestrado eu fui para a agricultura, eu fui estudar plantas na Embrapa. Embrapa Sete Lagoas, doutor Paulo César era o diretor da Embrapa na época, o meu amigo doutorando em agronomia,
Rogério Machado, que eu quero encontrar esse cara fantástico, me recebeu, me acolheu, me levou para a casa dele final de semana, lá em Lavras, que a gente estava em Sete Lagoas. Gente finíssima que eu queria encontrar essa pessoa, doutor Rogério Machado. E lá eu aprendi como é que as plantas crescem, como é que é o processo de transformação da luz solar em biomassa, que tem tudo a ver com a gente vai falar de açúcar, e eu comecei a entender sobre alimentação. Como eu sempre fui atleta, cheguei em primeiro lugar no torneio da Guarnição Aeronáutica de Recife, enfim, e ganhei várias medalhas, corridas, né? Tanto de fundo, curto, 400, 800, 6.000. E eu não tinha tempo de treinar, mas corria e muitas medalhas, então eu cuidava da minha saúde. Mas muito mais do que eu cuidar da minha saúde, eu tinha interesse em olhar meus exames de sangue, não só deixar na mão do médico, isso foi importante para sobreviver, tá? Então, vamos lá. Então, essa experiência me levou, né, no mestrado, a aprofundar mais os estudos, foi em 2001, a aprofundar mais ainda o estudo da alimentação. Eu já cuidava da alimentação, eu achava orientado saudável, né? Não tem, para mim, álcool, porque atleta que chega em primeiro lugar não dá. Não combina com álcool, com fritura, com comidas, né? Tem que ser uma comida mais saudável, com dormir tarde, badalha, uma alimentação mais saudável, mas ao longo de anos, pelas pesquisas científicas que eu fui descobrir mais recentemente, médico também, eu fui enganado, né? Fui enganado, tipo, aquele sucrilho de manhã saudável, aquele açúcar puro, você vai saber, aquele sucrilho de milho, aquele açúcar pior que tem. Os óleos vegetais, vão falar na outra oportunidade, usava óleo de cana, que eu não sabia que veneno é aquilo. Depois aí, pulamos para o milho, girassol, e você vai vendo que você vai sendo enganado a vida inteira. Trigo, leite, tá? E quando, depois de passar as 13 cirurgias eu tinha até então, perda de visão, eu voltei, continuei minha área, estava no planejamento energético, que é a área que vê energia, né? Vai lá, a gente estuda biodiesel, como é que fabrica. Aí eu entendi dos óleos, falei, cara, você é enganado. Eu usando óleo de cana, esses óleos vegetais, e quando eu vi o processo de fabricação de óleo, eu falei, não uso mais óleo na minha vida. Né? A gente estudando coisa que é usada no carro. Né? E você, às vezes, sequer desconfia, tem várias coisas que são feitas para fabricar tinta, para várias coisas assim bem pesadas que estão usando para a gente, como açúcar, como outras coisas, para óleos do ser humano. Tá? E você vê o processo de fabricação, a questão não é o girassol que é natural, primeiro o processo de fabricação que chega para você. Tá? Então, essa é a importância do açúcar, e o nosso objetivo aqui é, eu como paciente, né? Eu sou paciente médico, a minha experiência, os médicos param para conversar comigo 2, 3 horas, porque eles têm experiência numa área específica. Tá? É o cardiologista, é o médico de mão. Eu sempre falo que eu perdi o dedo por causa disso, que eu fui com o médico, eu sou bicho de mão, até ele identificar que tinha que fazer a minha cirurgia no dedinho, que eu rompi o tendão. Quando eu cheguei no médico, uma olhada, passou 10 dias. Um ortopedista não devia saber disso, que eu tinha que fazer a cirurgia em até 10 dias para não ficar com o dedo assim. E aí, depois de 10 dias, ele vai ter que tirar o tendão daqui, passar para cá e pode danificar esse, já era. Né? Então, hoje é muita especialização, é muita gente que é aquela história do pato, que nada voa, não sei o quê, faz nada direito. E aí tem muito super especialista que está matando, está atrofiando as pessoas, é o que mais está acontecendo, porque só sabe da parte dele. Você é difícil, né? É raro hoje. Então. Médico integral, né? Pessoas que cuidam da saúde como integral, da sua saúde física, mental, inclusive da saúde física, mais emocional, mental, né? Mas as emoções têm muito a ver com a nossa saúde. A medicina já comprova 51% é emocional. Então, vamos focar aqui no açúcar para falar sobre isso, tá? O açúcar tem uma correlação emocional, porque o açúcar ele causa dependência. Eu passei por isso, tá? Você tenta tirar o açúcar, você vai ficar muito mal, doente, tá? Então, eu cheguei aí agora em dezembro, eu já ia fazer, eu faço, fabrico, vendo, faço pães de fermentação natural, sem trigo, sem lactose, que eu não consumo desde 2009 e 2010, lactose e depois trigo. Então, comecei a fazer, e de fermentação natural, né, para fornecer, para mais saudável, mas também é açúcar, a gente vai explicar para você, né, também é açúcar, não adianta. E aí eu tive uma dor na perna, um formigamento, dor na coluna, nas costas, na lombar, na cervical, e eu não sabia o que era aquilo, mas já vinha um ano e pouco fazendo, desde dezembro de 2021, fazendo exames
sistema digestivo travou, dormia 4 horas e meia por noite, 5 horas, e sem vários exames médicos, tudo normal, ultrassonografia, colonoscopia, endoscopia, exame de sangue, tudo normal. Até que em novembro, quando eu ia entrar na fabricação no final do ano para fazer panetone, pão, bolo, engenheiro, mas eu sempre gostei de cozinhar, minha arte de cozinhar, um amigo meu falou, cara, eu vou para esse negócio, né? E aí eu já estava estudando alimentação, né? Tive essa questão, fui para angiologista, operei varizes, fui para a 14ª cirurgia, falei, caramba, depois de 15 anos, varizes de novo, terceira cirurgia, e aí começou a atacar tudo, falei, tem uma coisa, circulação, né? Ardência, pensei que a varize não era, fui ortopedista, também não era ciático, não acharam nada. O que eu fiz? Aí eu fui ver, aconteceu a morte do Pelé, de câncer do intestino. Eu tive um diretor da minha instituição, que é a COP FRJ, que morreu de câncer. Pessoa que eu adoro muito. Logo depois, o Pelé tem 82 anos, mas a mãe dele tem 100 e pouco, está lá vivendo. Então, eu falei, claro, o cara é atleta, tem grana, tem comida saudável. E logo depois, aí morreu o Roberto Dinamite com 68, abaixo da média brasileira de 72 a 64 anos, né, de longevidade. O cara também é atleta. Enfim, peraí, eu também fui atleta a vida inteira. Peraí, tem que ver isso aí. Comecei a investigar. Logo depois veio Preta Gil com câncer, veio Simoni, e aí um monte de casos de câncer. E quando eu vou no mercado, conversando com o caixa, aí o sogro perdeu o olho porque continuou comendo açúcar. Todo lugar que eu estou tem alguém com açúcar, com diabético, não sei o quê, com depressão. Peraí, vamos parar para isso aí. E aí comecei a investigar especificamente a questão do que está causando tanto diabetes, Alzheimer, câncer, e no meio do caminho, eu, pesquisando, eu faço revisão de artigo internacional na área de energia, fiz o doutorado em planejamento energético, e a gente estuda meio ambiente, sustentabilidade, estuda todas as formas de energia, eólica, solar, nuclear, e tudo. Mas tem a parte de sustentabilidade, e eu fui trabalhar com floresta, fui trabalhar com cana, na indústria de cana-de-açúcar lá, onde faz o açúcar, né? Faz álcool e açúcar. Fui lá como engenheiro para entender lá o processo, pegar as máquinas. Trabalhei no hospital da aeronáutica, por exemplo, como manutenção de equipamento. Trabalhei no hospital do Fundão da FRJ, também na área de engenharia, ou seja, na área médica, né? E tive essa experiência toda. E virei, então, esse conhecimento, essa experiência profissional de 30 anos, com várias engenharias em vários lugares, área pública, privada, militar, civil, organizações internacionais. Estive na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fazendo meu pós-doutorado parte lá, a gente chama sanduíche, né? Estive no Renewable Academy, na Alemanha, selecionado pelo governo alemão para fazer curso de energia renováveis, e você vai ligando uma coisa a outra, tá? Trouxe todo esse conhecimento para estudar a parte de alimentação, como que isso é o melhor medicamento, como que eu tratei essa dor na perna que ninguém resolvia, não achava nada. Eu comecei a falar, eu estou ficando com diabetes, alguma coisa, porque o dedinho, o mindinho dormente, a perna ardendo, não era varize, enfim. E a coisa que eu fiz, então, que eu vi câncer alimentado por açúcar, eu falei, bom, verminose é alimentado por açúcar, diabetes é alimentado por açúcar, Alzheimer é alimentado por açúcar, câncer é alimentado por açúcar, tumores malignos são alimentados por açúcar. Peraí, eu não sei o que eu tenho, mas é alguma coisa que não é boa, que é alimentado por açúcar e acidez. Por isso que eu falei que o câncer é alimentado por acidez. Né? Acidez é ambiente ácido. Né? O açúcar produz acidez. Não se engana para descobrir o açúcar, não. O açúcar produz acidez, tá? No nosso corpo. Tá? E eu comecei a investigar, falei, vou cortar o açúcar, primeira coisa que tem que fazer. Mesmo meus pães de alimentação natural tem que reduzir. Aí eu comecei a sentir o quê? Banana. Ardia minha perna. Banana eu comi. Olha, pô, comi um bolinho de banana, ardia minha perna. Sabe que é o bolinho e tal? Aí eu como fruta, né? Mas junto. Um dia eu comi só a banana. Não deu 5 minutos. Ardeu a perna toda, o dedinho. Falei, banana? Eu comecei a associar. Olha só, você começa a associar. Aí eu falei assim, peraí, a banana é doce. O meu pãozinho que eu fiz de banana também é doce. A banana, mamão, manga, são 3 das 5 frutas mais doces. Mamão, banana, mamão e manga. Tá? A banana, ela tem muito açúcar.
né? Mamão também. Eu comia de manhã 2 bananas. 2 depois, perto da hora do almoço. Comia 2 no final da tarde. 6 bananas. 2 d'água, 2 pratos. E no café da manhã, passei a colocar um pedacinho de mamão papaya, um pedaço, metade papaya, que é pequenininho, né? Pedaço de manga pequeno. Por quê? Para o olho, eu falei que eu perdi a visão? Eu recuperei a visão em 2019, fiz um tratamento, ainda reduzi 1 grau o óculos. A médica ficou doida, né? Tratando com terapia, enfim. Mas eu falei, peraí, tem que melhorar o olho, comecei a tomar cuidado, né? Para estudar que era bom para o olho. Então, a mamão é doce, a manga é doce, mas tem zeaxantina, tem luteína, que é bom para o olho. Eu não estava ligado no açúcar ainda. Com isso aí, eu fui, né, tirando essas frutas doces. Falei, vou tirar essas frutas doces, tem que tirar o doce da minha vida. E comecei a sentir melhora na ardência no pé, no dedinho, tirando o doce. Só que qual é o que aconteceu? Ainda mais à tarde, né? Descobri que eu não podia comer à noite, né? Porque à noite eu não estava sem comer. Eu comi o quê? Meu pão de fermentação natural, porque eu comi um produto aí, que não vou entrar nesse detalhe agora, que ferrou minha flora, e eu já não podia mais comer verdura, não processa. Fiz exame, meu corpo não estava precisando de verdura, meu corpo não estava precisando mais aipim, batata doce, inhame, comida, né? Estava ficando cheio. Então, o fermentação natural, o fermento vai lá, quebra as bactérias como uma gasolina aditivada, né? Eu tinha que pegar um aipim, batata doce, inhame, que fosse, a farinha, fazer o bolo, fermentar 12, 24 horas, fermenta, a bactéria come lá, papá, aí eu podia consumir. Mas era açúcar, carboidrato. Né? Então, à noite, carboidrato. Né? Falei, tem que tirar isso aí, né? À noite. Né? Aí, quando chegava 10 horas, o olho começava a apagar. Porque o problema do olho era a falta de açúcar. A gente identificou que meu olho começava a apagar por falta de açúcar. Tá? Proteínas também, B12, acho que vitamina do ferro, mais falta de açúcar. Bom, então aí eu comecei, aí de noite tinha que tomar um melado, falei, era pior, 10 horas da noite, estou dando o quê? Eu falei da insulina, dando pico de insulina. À noite você está com açúcar lá embaixo. Aí eu tinha que botar para o olho não apagar. O olho a gente não pode ter risco de apagar o olho, né? Já tive várias perdas, voltou, uma médica me chamou a atenção para tomar cuidado para não perder o olho. Bom, e aí eu fui trabalhando essa questão toda, consegui, e vi a tal da dieta cetogênica, que você retira os carboidratos, que vão virar açúcar no nosso corpo, glicose, na verdade, né? E aí comecei a ver essa dieta cetogênica, porque o exame meu está normal. Inclusive, eu com uma médica homeopata, com um médico endócrino, né? Um para lá, o outro para cá, oftalmo, exame tudo normal de sangue, eu dentro dos padrões normais lá de todo mundo, né? Falei, mas eu estou ferrado. O médico falou para mim, cara, tem o exame para botar no quadro. Eu falei, aí eu também, me prega lá no quadro junto, né? Porque eu estou ferrado, né? Exame normal, mas aí eu peguei meus exames desde 2012 até 2022, exame de sangue, que basicamente eu fiz quase no mesmo laboratório, com a mesma médica que pediu, e avaliei o tempo. E eu vi que minha glicose aumentou de 82 em média para 99, 20%. Glicose em jejum. Né? Então, ao longo dos anos todos, era 82, 82, quando chegou em 2024, 2021, 2022, opa, a glicose foi para 99. Está dentro do limite pré-diabético. Acima de 100 é pré-diabético. Eu estava em 99, mas eu sempre fui em 82. Opa! Glicemia média estimada, porque a glicose em jejum, ali vê só na hora de manhã. Então, se você fizer uma dieta na semana, não sei o quê, aquela glicose vai dar baixa. Ou se você fizer um jejum muito longo, de mais de 8 horas, aquela glicose vai dar baixa. Mas a glicemia média estimada vai pegar os últimos 3 meses. Né? É igual a exame toxicológico. Eu estou lá no Detran, eles estão me enrolando, me causando estresse oxidativo, né? Me causando o tal da acidez. Né? Desde julho de 2021, para renovar minha carteira, eu não consigo, porque não tem cabelo, eles ficam me enrolando. Né? Manda para o laboratório já fiz 5 exames, enfim. Mas vamos lá, açúcar. Isso é o estresse que eu tirei de letra ontem, fui para musculação, malhei, pedalei. A gente vai falar sobre isso também, né, em relação ao açúcar. Então, o que acontece é o seguinte: com essa história toda, eu investiguei, tirei e consegui controlar o olho depois, mudando a alimentação. Como?
trocando a banana por abacate. Para mim, e eu nem posso comer muito abacate, porque o abacate tem muita gordura, e eu não tenho vesícula, né? E eu sinto muito. Então, eu tive que primeiro fazer uma coisa que foi inserir suco verde no café, de jejum de manhã, e eu falei, cara, e à noite? Suco verde também, né? Várias verduras. Já que eu não posso, meu intestino não processa a verdura, uma empresa detonou meu sistema digestivo, uma empresa que vende produtos saudáveis, maravilhosos, né? Detonou, eu vou, já que a médica sugeriu botar a verdura no arroz, no feijão, aquele caldo, jogar a verdura fora, peraí. Então, eu vou fazer o suco verde, vou triturar, vou espremer aquilo, faço no saco de café para tirar o máximo, e vou tomar aquele caldo, né? Um suco de limão, e o limão, uma laranja, se você, um abacaxi, uma coisa ácida, aumenta a absorção de ferro, de proteínas, né? E melhora também a digestão, né? Você precisa de acidez no estômago. Aí comecei a botar na janta e as cascas de abóbora, de chuchu, de beterraba que eu consumia, eu batia junto também aquilo lá, as cascas que estão fora. Opa, alimento ali como fosse uma sopa, né? Suco verde. Começou a melhorar, mudou a minha flora em 21 dias. E as coisas que eu não estava podendo comer, um ovo eu não podia comer. Não podia comer uma clara de ovo, fazia mal. Com 21 dias de suco verde, uma hora por dia trabalhando isso aí, tinha que fazer, né? A gente, às vezes, não tem tempo de cuidar da saúde, vai ter tempo para cuidar da doença. Eu tive que parar todo dia, fazer o suco fresquinho, para ele ficar o máximo potente, né? Hoje eu já faço uma vez por semana, já está melhor, mas ele mudou minha flora. Com isso, eu pude começar a consumir abacate, que é gorduroso, e, para mim, tem as proteínas e vitaminas mais similares à banana. Tem vitamina A, vitamina E, vitamina K, né? E o abacate é um fruto que tem muito baixo índice de carboidrato. É mais gordura. E eu comi sem fazer mal, né? Troquei o mamão pelo maracujá. Porque mamão é doce, o maracujá é mais azedo. Polpa, aquela parte branca, ela baixa o colesterol. Ela baixa o índice a glicemia, né? Ajuda a baixar a glicemia ali, aquela parte para diabética, aquela polpa branca de dentro do maracujá, né? Bom para isso. Amanhã eu consumo a casca, a polpa, suco à noite para relaxar mais, né? E isso ajuda a baixar a glicemia. Eu não descobri o motivo, mas depois eu vou falar para você como é que é o motivo, né? Até a comida saudável causa comorbidade e enfermidade, tá? Um estudo da Universidade Babson, da Inglaterra, mostrou que o Bruce Lee, um cara lutador lá na época de 70, né? Ele morreu por overdose de água, de água. Ele bebia muita água. Então, essa colégio lá de medicina, famoso lá em Londres, ficaram vendo várias teorias por que Bruce Lee morreu. Ele morreu porque ele falava muito da água. Pode bater na internet, você vai ver lá, né? Causa mais provável de morte de Bruce Lee, B-R-U, né? C-E-L-I, né? Bruce Lee, que era um cara lá de chinês, ou era japonês, que é chinês, né? Fazia muito filme de luta. Ele tomou muita água e o rins, falar sobre isso, não teve capacidade de processar essa água e ele morreu de excesso de água. Então, até comida saudável vai dar problema. Bom, e com isso, suco verde, trocando as frutas mais doces, banana por abacate, no meu caso, né? Mamão para o maracujá, que também tem a luteína zeaxantina e baixa glicose. Tirei a manga, aí botei no café da manhã abacate, cenoura, que aí ajuda também a cenoura. É um carboidrato mais de baixo índice glicêmico, ou seja, tem de baixo conteúdo glicêmico, né, também, de glicose. E, e, e vinha, tem uma outra fruta que eu estou consumindo, deixa eu ver que eu lembro aqui, é o abacate, é a maracujá, não, e a cenoura, tá certo. E a maçã, né? Que eu já comia, tá? Então, maçã também é uma ótima fruta, não tem um índice assim tão elevado, né? Bom, e aí foi melhorando a ardência, eu voltei a andar, eu estava sem poder de ficar de pé para fazer meu café, agora eu ficar ali 20 minutos em pé para fazer o café. Eu ia muito, ardia muito a perna, e eu tinha uma dor, parecia que tinha um osso no pé, na planta, para ficar de pé era difícil, tá bom? Bom, e com isso tudo, melhorei. Voltei, então,
mudar a alimentação, tirar o figo, o kiwi, eu comia passas, eu comia figo, eu comia ameixa, isso é muito doce. E eu falei, cara, tudo saudável, como é que isso vai acontecer? Né? Como é que isso acontece? E eu percebi que teve um confinamento, eu parei de fazer musculação na academia, eu parei de fazer natação, que era na mesma academia, confinou, fechou, lá a academia fecharam, e depois que acabou a pandemia, eu continuei sem ir para a academia. Eu me acostumei a malhar em casa, aí a gente está cheio de coisa, tem que recuperar. 3, 4 anos sem trabalhar, porque é perda de visão, fui tratar, não sei o quê, larguei, não tive para na universidade, porque lá eu tenho que fazer artigo, pesquisar, olho, dar aula, e ninguém descobria, não vou perder minha visão, né? Tive que parar para tratar, sem receber salário, vamos voltar, não sei o quê. Acabei não voltando para a academia, deixei de cuidar da saúde, e a alimentação basicamente é a mesma. Mas eu malhava em casa, fazia flexão de braço, estava fazendo 360 flexões de braço, 360 abdominais. Aí revezava no outro dia, subia escada, 18 andares, no outro dia pedalava. Aí, tá bom, estou malhando e tal. Né? Mas não é igual. Não é igual. E alimentação, muita fruta, carboidrato. Eu já falei que quando você tem dificuldade de absorver gordura, que é o meu caso da vesícula, as proteínas saem. Então, eu fiquei muito concentrado no carboidrato. Quando você tem dificuldade de absorver proteínas, gorduras, normalmente as proteínas, carne, seja o peixe, proteína, vem normalmente com o ovo, vem com gordura, e aí você diminui muito. Você fica muito no carboidrato. Verdura é carboidrato, fruta é carboidrato. Aí tem o pão de fermentação natural, carboidrato. Você não está fazendo aquela atividade lá direcionada para isso. Tá? E isso demora anos. Vê que essa alimentação eu comecei em 2012, 2013, na verdade. Tá? Outros também alimentos que as pessoas consomem muito, tem carboidrato, são os grãos. Feijão, arroz, os grãos, né? Enfim, linhaça. Não, linhaça é gordura, né? Mas gergelim, isso também tem carboidrato. Apesar de ter óleo, mas é carboidrato também. Tá bom? Então, isso aí demora muito, às vezes 5, 10 anos para acontecer e você tem um impacto. E essas pessoas que estão tendo câncer, diabetes, Alzheimer, levaram anos. É por isso que elas estão lá, estão comendo doce, aí chocolate, Páscoa, aí estão lá com doce, com chocolate branco, que é o melhor, né? O leite. Então, ninguém quer o chocolate 80%, 90%, que é o docinho, né? E vai demorar anos. E por que a pessoa não consegue parar o açúcar? Ele é dependente, ele causa mais dependência do que... Fizeram um teste, pode bater na internet, buscar no Dr. Google, ratinhos viciados em heroína e cocaína. Ratinhos, já viciados. Pesquisadores botaram 3 pratos de os ratinhos, né? Eles já eram viciados. Aí botaram lá a experiência, um prato com açúcar, um prato com heroína, um prato com cocaína. Todos 3 são branquinhos. E botaram os ratinhos. Os ratinhos viciados em cocaína e heroína foram com açúcar. Você vê o poder. O açúcar tem de causar dependência, né? E eu, nesse processo também, tenho que comentar para você o seguinte, que na hora de tirar açúcar, eu passei muito mal. Tive dor de cabeça, fiquei chato, você não tem noção, você fica muito mal. E eu já sabia desses estudos, desses efeitos, então quando você tem consciência, você, ainda que você sinta os efeitos, dá fome, dor de cabeça, dá tudo. Ainda que você sinta os efeitos, você consegue controlar melhor. Então, dependência do açúcar, eu desafio, é muito difícil. Vamos falar do açúcar? Então, vamos lá. E aí eu abro para perguntar. O açúcar é o seguinte, tá? O que é o açúcar, né? Nós temos, para nós podermos viver, nutrir o nosso corpo, eles dividiram em chamado 3 macronutrientes. Macro de grande nutriente, ou seja, nutriente, né? Então, a gente tem os carboidratos, que botaram na pirâmide como primeiro, tá? Que são os carboidratos, né? Carboidratos vão virar o tal do açúcar do corpo, que vão virar de glicose, né? Lá a nossa taxa de glicose, tá? Mas os carboidratos também acabam produzindo, que as pessoas se enganam. Carboidrato é que vai produzir o colesterol. A gente vai falar sobre isso, tá? O colesterol vai aumentar com carboidrato, não é com gordura saturada, não. Você vai ver por quê, tá? Os carboidratos, a gente tem, então,
o açúcar, os açúcares, né? Aqui, não vamos falar dos outros, não, tá? Vamos focar nos açúcares, tá? Eles são carboidratos de cadeia curta. O que é isso? Carboidrato de 6 até 12 carbonos, tá? Então, é um carboidrato assim, ó. C12, H22. Eu estou errado aqui, mas eu acho que a fórmula é essa. Só pegar aqui. Ou é 12 ali, eu acho que é 12, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente não. Vou pegar aqui. Ô, amiguinho. Açúcar, açúcar, açúcar. C6H2O6, tá? É que eu sabia que tinha um erro, porque não pode ser o 11, tem que ser o número par. Então, ele tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 6 oxigênios. Na natureza, nós somos feitos de carbono, de oxigênio, né? Isso daí, hidrogênio. Então, o açúcar, o carboidrato, né? Eles são carboidratos de cadeia curta, que vai de 6 a 12, tá? Depois tem de 12 a 18, cadeia média, de 18 a 24, cadeia longa. Então, os açúcares estão aqui. Então, todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar, tá? E os açúcares são aquele que você tem lá na sua mesa, aquele açúcar que a gente adoça lá, açúcar refinado, demerara, enfim, tá? Então, os açúcares, a gente tem a glicose, a gente tem a galactose, é a mesma forma, só que eles estão, o formato espacial é diferente, tá? Tem a galactose e nós temos a glicose, a galactose e nós temos a frutose, tá? Então, a glicose é aquela que você vai lá no laboratório fazer a sua medição lá, né? De manhã, açúcar, açúcar lá, né? A forma. A galactose é um outro tipo de açúcar. E a frutose, você vê, é que está lá nas frutas. É isso? Bom, quando a gente bota uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, a gente tem a sacarose. É o açúcar que você usa de mesa, da cana, cana de açúcar. Tem uma frutose, que é uma fruta, e ela tem glicose, dá uma sacarose. É o açúcar de mesa mascavo, refinado, demerara, é chamado sacarose. Tá? Quando eu tenho uma glicose mais uma galactose, a gente tem outro açúcar que a gente vai falar, que é a lactose, que é a do leite. O açúcar do leite chama-se lactose. E a gente tem glicose com glicose. Isso aqui dá maltose. Então, isso é o que vem aí da natureza que a gente encontra, tá bom? A gente sempre tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar em ver como a natureza, que é importante, tá? Então, vamos lá. Tá aqui os açúcares, beleza, tá bom? Eu consumia muita fruta, né? Então, o que a fruta tem? A fruta tem glicose com frutose. Mas ao consumir fruta, lá tem fibras. Então, o que a fibra faz? Pensa numa estrada, um carro correndo. Uma estrada é projetada para aguentar o peso, né? O peso lá, a força do carro lá, né? Uma estrada é feita para aguentar o peso do carro e a velocidade, tá? Então, assim, um caminhão, um carro pequeno. Aquela estrada é feita para aguentar aquele peso com aquela velocidade. Se aquele caminhão está acima do peso, vai estragar a estrada mais rápido. Se aquele caminhão vai acima da velocidade,
vai estragar a estrada mais rápido. Então, vamos pensar nisso aqui em relação ao açúcar. Bom, o que pode acontecer no açúcar e na fibra, para você olhar rótulo. Bom, agora que está dando aquela fominha, agora eu estou de jejum 12 horas, vou fazer 12 horas que eu comi. Ontem eu chutei o pau da barraca entre aspas, né? Não pegou a barraca. Vou explicar a porta. Mas, ó, quando você tem o açúcar é o acelerador, é a velocidade, tá? Então, vamos pensar aqui. O que é índice glicêmico e o que é conteúdo glicêmico? Se você pegar um rótulo, eu tenho aqui, tem, até de pau. Ó, tem um rótulo aqui. Tá? Se eu pegar um rótulo e você ver aqui, é só você olhar o rótulo aqui, ó. Olha aqui. Vou botar aqui o pessoal do YouTube. Rótulo, aqui, rótulo, tá? Tem aqui a composição, ó. Tá vendo? Vou botar, deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui. Isso aí. Rótulo, tá aqui, ó. Tá? Agora quem está aqui, desculpa, o YouTube está aqui, estou falando besteira, estava no Instagram. YouTube, ó, rótulo, tá? Ali você vai ver, ó, cada 25 gramas, quanto tem de carboidrato, quanto tem de fibra, sódio, aqui no Instagram, tá? Vamos botar que você está no Instagram aqui, ó. Pode ver ali, ó. Quanto tem de carboidrato em 25 gramas, tá? E eu vou falar aqui, você não consegue ver, tá? Uma porção de pão, esse pão aqui, por acaso, é de fermentação natural. Ele tem bem menos. Fermentação natural reduz. Mas ele tem 50 gramas, 25 é carboidrato. E a regulação brasileira fala que, aqui nesse rótulo, o primeiro que você tem que botar é o que tem mais. Então, o que tem mais é carboidrato no pão. Tá? Proteínas 4,8 e gordura 2. Vamos ver que ele tem proteína, tem gordura, tem os 3 elementos. Ele tem mais carboidrato. Tá? Deixa eu pegar um aqui, que é sem fermentação natural, que os jovens adoram, né? Vai preguiçoso, não cuida da saúde, não vai cuidar da doença. Isso aqui, ó, o tal do quinojo, né? Vamos lá. Isso aqui, ó, vou mostrar para você ver a diferença agora. Quem está aqui no Instagram, aqui, ó, rótulo, tá bom? Quem está aqui no YouTube, ó, tá aqui. Eu vou ler para você, tá? Em cada 85 gramas, 80 de macarrão, 5 de tempero. Bom, e aí, 49 é carboidrato. Muito mais. Né? 8,5 proteína, 16 gordura. Gordura saturada 7,1, né? Fibra 2,2. Então, vamos lá. O que é isso? Se ele fala, vamos arredondar aqui, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu falo que em cada 50 gramas o produto, tá? Vamos arredondar para, vamos botar 100, tá vendo? Se eu falo que em cada 100 gramas do produto, 50 é carboidrato, isso aqui é o conteúdo de carboidrato, tá? A massa de carboidrato. 100 gramas de produto, tá? Bom, agora isso chama-se, né, o conteúdo de carboidrato. Tem uma coisa chamada índice glicêmico. O que é isso? É o quanto que aquele carro está correndo. A carreta tem um peso e tem velocidade. Quanto mais veloz, mais ela estraga a estrada. Quanto mais peso, isso aqui é o peso da carreta do carro. Índice glicêmico é o quanto que esse carboidrato entra no seu organismo, velocidade. E se entrar muito rápido, vai ativar muita insulina. Dá picos de insulina. Tá? Então, é como se você pegasse um copo de água e tomasse bem devagarzinho. E tomava um copo de água uma vez. Qual a diferença? A velocidade é muito mais rápida. Né? Então, esse carboidrato aqui, tá? É o conteúdo. O índice glicêmico
é a taxa de quanto que isso entra no seu organismo. Tá? E, fazendo a conta desses dois, tem uma coisa chamada carga glicêmica. Né? Ou seja, quanto que isso realmente está te impactando, que não vem no rótulo. Ele só bota o conteúdo, ele não bota o índice glicêmico. Quanto que aquilo é. Então, vamos lá. Uma coisa, o pessoal que comia tapioca, sempre estava sendo saudável, a tapioca vem do aipim. O aipim tem alto conteúdo de carboidrato. É quase igual ao trigo. Em cada 100, 80, 85 é de carboidrato. Tá? Só que o aipim tem fibra. O carro acelera, a fibra, ela segura, é o freio. Então, eu tenho o mesmo conteúdo de carboidrato, mas agora eu tenho um freio para segurar. Então, tem uma coisa chamada, que não explicam também, carboidrato livre. O que é isso? É a diferença entre o que está lá no rótulo de carboidrato menos as fibras. Por quê? Porque o carboidrato, quanto mais peso vai fazer para acelerar. Né? A fibra freia. Então, é como se você tiver mesmo produto. Vamos lá. Você comprou a mesma coisa que eu falei do tapioca do aipim. Bom, o que você vai fazer na tua insulina, no teu diabetes? É isso aqui, ó. Vai fazer, tá? Quando você comer aipim, a batata doce inteira, lá, você vai ter o mesmo 80 de carboidrato, só que vai pintar. Agora, a tapioca você triturou. Você quebrou a fibra. Vamos dizer que aqui, não sei lá o aipim quanto é que tem, mas vamos dizer que aqui tem, sei lá, 10% de fibra. Tá? Então, você vai tirar 80 menos 10. A parada está correndo a 70. E aqui? Não tem fibra, é 80. Então, quando ele coloca aqui no rótulo, por exemplo, 49 gramas de carboidrato, tá? E tem 2,2 de fibra, tá? Diminuiu um pouquinho, né? Então, por isso que é recomendado sempre usar grão integral, né? O grão integral tem mais fibra. Arroz integral, macarrão integral, tudo integral, né? Porque o integral tem mais fibra. É o mesmo conteúdo de carboidrato, mas tem fibra que reduz o pico de insulina. E a insulina que vai ferrar, vai te levar a estragar lá o pâncreas, vai levar a diabetes, vai levar a Alzheimer, vai, enfim, câncer. É isso que ferra você. Tá? Bom, fechamos aqui. E a gente tem, então, para fechar sobre o açúcar, 2 carboidratos simples, que é o que eu esmaguei, triturei, a tapioca, é o suco. Pessoal recomendando tomar suco de uva. Eu passei muito mal com suco de uva. É muito açúcar. Você tem que pegar uns 80 uvas para prensar, fazer um copo de suco. Olha quanto açúcar você comeu. Agora você vai comer 80 uvas? Acho difícil. Então você jogou muito açúcar de uma vez. Dizem que é para resveratrol. Para ter resveratrol suficiente para fazer esse efeito antioxidante, você vai ter que tomar mais de 100 litros aí de vinho. Enfim, eles não falam isso, né? Mas é a quantidade de açúcar de alta. Tá? Carboidrato simples é aquele que você quebrou a fibra, tá? Então, vai lá, ó, desde suco, refrigerante, vai, isso aqui é carboidrato totalmente simples, é açúcar na veia, tá? Vai as farinhas todas, inclusive sem trigo e lactose que eu uso, isso aqui é simples, vai ter velocidade de entrada alta, vai ativar mais a insulina, tá? Bom, e os complexos? A natureza sabe, a vida não é simples, a vida é complexa. A gente vai quebrando para ajudar. É o aipim, você cozinha, é a batata doce, é o inhame, é a uva, ao invés de você triturar a uva, é a laranja, com gomo,
com tudo, tá? São as frutas, verduras e por aí vai. Isso aqui são tubérculos, mas são complexos. Então, quando você come o complexo, tem fibra, ajuda a frear. Se comer o simples, vai ter mais insulina. E detalhe, aí ativa a insulina, sobe o pico de insulina, e aí você consome aquilo rápido. A insulina baixa depois, por isso que dá fome depois. Por isso que as pessoas tomam café da manhã com pão, com não sei o quê, açúcar, o suquinho. Daqui a pouco estão com fome, tem que fazer um biscoitinho antes do almoço. Aí, o almoço é o quê? Um pouquinho de salada, um pouquinho de fruta, e aí massa, pão, bolo, ainda come sobremesa, que é o quê? É um doce, é uma fruta, que é mais carboidrato. Né? Na janta é iFood, é gordura, é pizza. Está sempre com fome. Está sempre ativando a insulina, está sempre bombardeando aquela insulina ali, tá? E ativando o quê? Você está nutrindo o diabetes, o Alzheimer e o câncer na sua vida, tá? Então, eu pesquisei isso esses últimos 5 anos, resolvi meu problema. Eu estava com perda de visão de novo, a médica oftalmo não achava, e aí me chamou a atenção o seguinte, que eu queria fechar aqui, para você abrir, para você perguntar, que era pergunta aí, e eu acabei, né? Mas, enfim, eu fui na minha médica ver o olho, cheguei lá, ela está com câncer. Eu chamava de minha médica gata, 45 anos, 40 e poucos anos. Você vê magrinha, assim, igual eu, saudável. Estava na Europa antes do confinamento, tem um baita consultório na Zona Sul. Uma médica com 40 e poucos anos, jovem, bonita, acabou com a quimioterapia. O cabelo fica branco, cai, ela envelhece. Você não tem noção. Em 3 meses, quando eu vi, falei, nossa, mudança. Aí eu estou lá com ela, comecei, e aí eu falei assim para ela, sabe o que alimenta o câncer? Ela parou, beleza. Você está falando de quimioterapia, você está tratando a consequência. E a causa? A causa. Aí ficou assim, tá? Ah, eu estou trocando o meu pão lá por não sei se tem, bom, fermentação natural, que reduz muito realmente. Fermentação, pode pegar no mercado, tá? Eu não gosto de fazer propaganda, mas a Balduco é a única que eu vi aí. Aqui no Rio, tá? Na Bahia tem vários. Bahia tem muito. Mas aqui no Rio, só a Balduco que eu vi até hoje que vem de fermentação natural. Trigo, tá? Eu não consumo trigo, mas trigo. Fermentação natural, que a bactéria come e reduz muito o teor aí do carboidrato livre, tá? Bom, aí eu falei, bom, tudo ótimo, você está trocando coisa, mas tem que cortar muito açúcar, você está com câncer. Não adianta, isso aí tem açúcar. O fermentador natural, por mais que reduzir metade, é para dar açúcar. E outra coisa, aí você vai para low carb, que é farinha de castanha do Pará, eles usam muito noz, beleza, gordura. 50% da população brasileira tem problemas de fígado e nem sabe. O fígado só reclama quando já está ferrado. Pode ver, a maioria das pessoas estão tirando vesícula, aí o fígado trabalha sobrecarregado. E por que as pessoas têm problema de fígado? Só pensar muito rápido. Brasileiro adora doce, ferra o fígado. Brasileiro adora bebidinha, ferra o fígado. Tá? Então, assim, e adora comidas gordurosas, frituras, ferra o fígado. Tá? Então, câncer de fígado, aumento de problema de fígado, só vai descobrir também lá na frente. Então, isso é estudo, é dado, tá? Fígado. Então, você vai para essas gorduras, o fígado, você está ferrando mais ele. Outra coisa, aí você vai comer lá aquele bolo, você não sabe a noz, e vão comer duas. Noz tem muito selênio. Você sabe que noz tem muito selênio? É micronutriente. Selênio demais te ferra. Você só pode comer 2 nozes por dia. Olha a questão que nós estamos falando do açúcar, da diabetes, da saúde. Jovens, mas a maioria dos cânceres de testículo são de pessoas de menos de 40 anos. Estão vendo um mundo que, além de... Isso não existia antigamente, eu vi lá no médico. Esse negócio de pizza, pão, massa, bolo, pão, jamais é refeição. A questão não é não comer.
A questão é que isso virou refeição. É refeição do café, você come mais carboidrato do café, é mais carboidrato do almoço, é o pãozinho, é o lanchinho. À tarde, qual é o lanchinho? É uma fruta? Não. Vai ser um biscoitinho, vai ser um pão, vai ser não sei o quê. E à noite, de novo, é muito. Isso está virando a refeição. Está virando mais de 60%. E a pirâmide alimentar brasileira está errada. Botando carboidrato. Né? Bate na internet para ver o que eu estou falando sobre gorduras essenciais. Existe. A gente tem que ter gorduras essenciais. Bate lá sobre. São os 3 macronutrientes, tá? Aminoácidos, que são proteínas essenciais. Existe. Agora, não existe carboidrato essencial. Não existe. Ou seja, o ser humano não precisa comer carboidrato. Isso é um luxo que a gente tem. Então, significa que não é para ser a principal refeição. Né? Então, existe gorduras essenciais, bate, você vai achar lá. Existe aminoácidos, as proteínas viram aminoácidos do organismo, essenciais, tá? E não existe carboidrato essencial. E como é que como é que o cérebro ou o corpo, a gente precisa de açúcar, precisa. Uma dieta que é chamada cetogênica, que é baseada em gorduras e proteínas e muito pouco carboidrato. Tem gente até muito pouco, até zero. O próprio fígado consegue fazer um processo chamado gliconeogênese, converter gorduras e as proteínas em açúcar necessário para o funcionamento do corpo. Eu não estou indicando essa receita, não, tá? Mas casos graves de câncer, diarreia, vai ter que procurar um especialista e ir. Porque o açúcar tem dependência, você pode ter o mesmo efeito que eu tive aí, tá? Como se fosse drogado, fiquei mal, fiquei chato, fiquei não sei o quê, passei mal, dor de cabeça. Você pode até morrer, porque falta de açúcar, você morre. Hiperglicemia mata. Meu sinalizador, graças a Deus, é o olho. Antes de morrer, o olho passa a apagar. Opa, vou dar um açúcarzinho. Né? Então, para a gente abrir aí, eu queria deixar que eu falei que ia falar por que o álcool, por que é colesterol, você entender por que o colesterol não vem dessa balela de carne, de não sei o quê, de gordura. Os óleos vegetais não, estão fora, tá? Esses são venenosos. Não vem das gorduras, não vem da carne, não vem da carne. Qual carne? É a carne defumada? É o presunto que estão falando? É a carne de churrasco? O maior índice de câncer do Brasil é no sul. Lá eles têm baixa vitamina D, porque tem pouco sol. Eles são muito brancos, também expõem pouco ao sol. Não deve experimentar. A vitamina D é defesa. Come muito churrasco, que é carne queimada, carne em alta temperatura. Tem todo um processo que justifica o câncer, não é a carne em si. Né? Então, pega o nome, estuda a natureza. Qual é o nome da parada? Colesterol. Todo mundo tem isso aqui, né? Colesterol. Também é preciso. Imagine um carro que não tem lubrificação, não tem gordura. Se você não tem gordura, o sopro não tem gordura. O transporte de vitamina e proteína, transporte de vitamina D, a vitamina D é lipossolúvel, ou seja, ela é dissolvida em gordura. A vitamina K também precisa de gordura, precisa de lipídio. Tem que ter o colesterol. O corpo fabrica colesterol. A questão são os limites altos, né? Mas vamos lá. Álcool. Termina em ol também, né? Interessante, né? E agora o álcool virou etanol, que combina mais com o colesterol. Vamos lá. E o álcool vem da onde? Da cana-de-açúcar. Então, eu sempre digo o seguinte: a vida, a gente pode buscar tudo resposta na natureza e ver como é que. A questão é o seguinte: sal rosa do Himalaia é não sei o que, é o do Himalaia. Vai no mercado, pega lá, teste do Brasil, trazem, eles misturam, vai lá e pega. Já, aí, essa é a questão. O óleo de girassol, o girassol é ótimo. O problema é o processo de transesterificação. A gente vai falar sobre depois.
Por que que o azeite tem garrafa escura e os óleos têm garrafinha branca? Pô, é uma coisa, né, estranha, né? Azeite é mais caro. Mas, para mostrar a você que a elevação do meu nível, eu vi ao longo de 10 anos que o médico não vai ver, é isso que eu estou tratando aqui. Usando a estatística, a engenharia, minha área, que eu faço planejamento energético, a gente tem que estudar 50 anos para trás para fazer planejamento do país para 50 anos para frente. Muita estatística, muitos dados, para trazer coisas que a minha área médica não aprende isso, nos livros brasileiros, né? Tem que estudar com matemática, né? Se perguntar quanto é 237 mais 128, o cara, fala, 237 mais 128. Aí o cara, fala, meu amigo, tá difícil. 200 mais 100, 300. Né? 3 mais 2, 5, 50. Já deu, né? 250. Não é 27 com 27, que eu falei 257 mais 328, é isso? 200, desculpa, falei 237 mais 228, né? Aí você vai quebrando. Primeiro deu 200, 2 com 1, 3, cara. Aí tem um 3 aqui já, né? Pô, tem um 200, eu sobrou, pô, dá um 37 lá com 28, tá? Tá bom, 3 e 2 eu tenho 5 aqui, o outro. Vai quebrando. Ninguém pensa assim. Não é difícil. Isso é difícil. Eu faço conta de cabeça o tempo todo, não uso máquina. Por quê? Histórico de Alzheimer na minha família. A minha mãe começou a esquecer. Eu tenho uma tia, histórico de Alzheimer na família. Pode ser genético. A minha tia morreu com Alzheimer. Eu não vou dar mole. Então, se você não malhar, não cresce músculo, se você não usar o cérebro, se tiver o gene lá, ele não vai desenvolver. Eu estou exercitando ele o tempo todo, estou pensando, fazendo conta. Dá mole. Entendeu? Então, vamos lá. O colesterol, ele vem do açúcar. E outra, quando você está consumindo muito açúcar, esse açúcar a gente consome, né? Do pão, do bolo, da bolacha, do bolo, do biscoito, aí tem mais a fruta ainda. Eu não esqueço até hoje, eu fiz um MBA Executivo em Gestão e Negócio na Copiade, no Rio de Janeiro, em 2012. Nós éramos 27 alunos. Só tinha esse cara aqui de negão, né? 7 mulheres, nada. 27 alunos, 7 mulheres, só eu de negro, e 2 que pagaram o curso do próprio bolso. Só eu e uma mulher que pagamos o curso do próprio bolso. Naquela época foi 45.700, era um carro muito bom. Eu peguei, saí da minha empresa, pedi para me mandar embora lá, enfim, mandar embora. Peguei tudo, fiz aquele MBA e educação. Né? Isso faz parte de finanças executivas. E aí, eu chegava de manhã, lá tinha café da manhã. Café da manhã, farto. Fruta, legume, bolo, pão. Nossa, cara, eu era o único dos 27 que chegava. Era um pratão assim de fruta, abacaxi, todo, prato. O pessoal ia no esgoto, só eu. Depois eu ia tomar café. Então, já que eu comi muita fruta antes, eu vou comer menos carboidrato. Quando eu fui avaliar com o médico por que eu estava com esse negócio que eu falei, açúcar, não sei o quê, tudo mais, para me explicar, por que eu ponho açúcar? Porque eu malho, eu corro, eu estava aqui no prédio, são 9 andares, eu subo 9 andares de escada, desço de elevador, para depois subir mais 9. Eu tinha que trabalhar o joelho, que eu tenho condropatia na patela, e eu tenho que fazer exercício. Então, 18 andares em 2 etapas, porque no outro prédio eu subia 16 andares direto. E aí eu comecei a chegar no 6º andar, estava cansado. Falei, peraí, vai dar depressão. Eu subia 16 andares no outro prédio que eu morava, que tinha 16 andares, e chegava com fôlego. Não ia mais, porque eu não tinha mais andar. Aqui eu estou indo no 9º, no 6º eu estou cansado. Tem coisa errada. E a perna, não sei o que e tal. Bom, então, eu conversando com o médico, falei, olha, eu como muito açúcar. Não, como, tal. É fruta demais. Eu fui ver, meu filho não funciona bem. O pâncreas tem que processar. A frutose, que é a frutose, que é o açúcar da fruta, ela ela não é absorvida por nenhuma parte do corpo. O corpo não quer glicose, o cérebro não quer, ninguém quer glicose. Quem é que vai aceitar glicose? Fígado. Fígado é o purificador. Eu já não tenho vesícula, meu fígado funciona mal. A maioria das pessoas do Brasil, não precisa nem falar, tá? Já tem aquela barriguinha abdominal,
Barriguinha abdominal já tem ali, ó. Já funciona mal o fígado. Quem às vezes é magro, como eu, tem muita gente, o fígado não funciona bem, porque tirou vesícula, ou problema. Tá? Ou tem genética magra, toma álcool, come doce, enfim, ferra o fígado. Vai demorar. Fígado para reclamar, fígado ele se destrói até 60% e ele regenera. Você pode detonar seu fígado até 60% e regenera. Quando você descobrir problema do fígado, porque o fígado vai ferrando por dentro, não dá dor. Quando você começar a sentir por fora, já era, já está muito massacrado. Então, a frutose, que eu comia demais, eu tive que identificar estudar isso. Da pesquisa científica, pegar artigo, não sei o quê. Médico, que eu acho impressionante que o médico não explica para você. Nutricionista não explica. Te dá remédio, não sei o quê. Vai tratar. A nossa medicina brasileira e ocidental é focada em te dar um alimento venenoso, carboidrato. Qual é a maior empresa que vende produto no mundo? É aquela lá que vende aqueles produtos, né? Açúcar, suco. O saudável deles é suco. Batata frita, o Mac, não sei das coisas. Aquele é saudável. Tá cheio de gente lá. Olha, todo mundo cheio de gordinho. Né? Então, aqui, ó, cuidado, porque isso demora anos para. Eu tive que avaliar o relatório do OMS de 2000 a 2019 para avaliar o crescimento de cardiopatia absurdo, de diabetes, de câncer, das 10 enfermidades que mais causam comorbidade. E ali, cardiopatia, doença do coração, diabetes, Alzheimer, está associado a açúcar. E quando eu comecei esses casos recentes, eu fui estudar isso aí. Tá? Quem quer perguntar, por favor, pergunte aí, tá? Porque era para eu, enfim, abrir livre, mas eu acabei aqui, né? Até porque são 9h20, estou em jejum até agora. Outra coisa, jejum é muito importante, tá? Está me ajudando muito. Jejum, atividade física. Ontem eu fui estressado, eu falei, estressado no Detran, que até hoje eu estou passando 2 anos para renovar a carteira. Não sei, você não pode fazer nada com o órgão contra esse. Entrar na justiça, não sei, não tem, né? 4 centímetros. Quer obrigar o cara a ter cabelo, né? Eu tenho que ter cabelo. Eu sou obrigado a ter cabelo. Aí não quer fazer na unha. Enfim, estresse ácido, né? Acabei chegando na academia só 5 da tarde. Cara, mas eu não vou deixar de malhar. E depois que eu mudei a alimentação, botei suco verde, troquei os frutos mais doces por azedos. E grava uma coisa que lá em Ribeiro e vários outros vão mostrar. O que faz bem para a saúde é o sabor amargo, não é o doce. Faz bem para a saúde é a rúcula, que é o sabor amargo, é o brócolis, é o kiwi. O abacaxi, ele tem acidez, mas você tem que dar uma fervurinha na água ali, 1 minuto, diminuir aquele açúcar, jogar aquela água fora, diminui. Não é o doce. Eu digo o seguinte, quanto mais docinho você sentir no seu salivar, mais o diabetes, o Alzheimer, o câncer pode te amargar. Você está aumentando muito a chance. Tá? Porque, ó, toda enfermidade é igual fogo. Fogo tem que ter o combustível para queimar. Fogo não pega na água, não é combustível. Fogo tem que ter oxigênio, por isso tem extintor de CO2. E fogo tem que ter temperatura. No gelo, gasolina não vai pegar fogo no gelo. Tem que ter a temperatura mínima. E para você ter Alzheimer, câncer, diabetes, você tem que ter o combustível. Qual é o combustível? Genética. Já veio o gene lá, sei lá, sua mãe, seu pai, seu avô, às vezes você não sabe. Tá? E, na verdade, foi de alimentação, tudo. Tá? Mas vamos lá. Tem que ter genética, já vem com você aquele gene. Tem que procurar saber lá. Caraca, na minha família eu tenho que tomar cuidado. Tem que ter o oxigênio. O que é o oxigênio? Que alimenta isso aí. Bom, é o teu que você coloca para dentro. Ó. O oxigênio eu preciso respirar, né? Já para dentro. Então, vamos dizer que esse é o seu alimento, aquilo que você consome.
E tem que ter temperatura. São as bactérias que estão lá no teu intestino, que a medicina já descobriu que nós temos 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Nós somos formados por 10 a 12 células e 10 a 13 de bactérias. Elas estão lá. Pega seu carro. Seu carro é o motor, é a carcaça, enfim, tá? É essa genética que vem, né? Tem lá o motor, tem tal, né? Seu carro precisa de um combustível. Você não vai botar óleo diesel num carro a gasolina. Vai botar gasolina da Fórmula 1 no avião. Mesma coisa, alimento. Nós temos alimento para cada um de nós, propícios, melhor para a gente. Tá? Isso aqui, eu falei do alimento, mas o alimento é modo de vida, tá? E assim, eu já falei várias vezes, bate na página do Google assim, ó, causas de câncer. INCA, Instituto Nacional do Câncer. Vai aparecer uma página com a balancinha, já falei várias vezes, 80 a 90%, 10 a 20%. Isso aqui é genética, mas essa genética já vem de sua mãe, seu pai, outros vai vir. É genética, você recebeu. 80 a 90% são hábitos de vida. Ou seja, se você se alimenta bem, se você faz atividade física, se você dorme bem, o que você. Enfim, tá lá, a balancinha mostra lá. Aí mostra lá o cigarro, o tabaco, as carnes ruins, não é a carne boa. Não é o. Eu compro ali o meu músculo, eu fervo o meu músculo, eu cozinho ele em temperatura baixa, meu peixe está ali cozinhando em temperatura baixa. Eu não vou fazer churrasco, não vou meter no forno na alta temperatura, se for bem brandinho, temperatura baixa. Tá? A temperatura é que faz essas coisas. Não vou comer batata frita, tá tudo aqui no faz. Tá? Então, alguém quer perguntar? Perguntar, por favor, pode perguntar que eu vou fechar aqui. Mas era isso aí, tá? Do açúcar, a gente tomar cuidado, é um dos piores venenos. E é um veneno que a gente não precisa consumir, porque o próprio corpo pode fabricar, mas eu vou comer daqui a pouco meu açuquinho ali, meu pãozinho, óbvio, né? Um pouquinho não faz mal, né? E eu acho que a gente não tem que fazer dieta cetogênica, não sei o quê, minha opinião, tá? Eu não tenho que ser vegano, quem quer ser vegano, seja. Eu, enfim, a gente tem que ter uma moderação e equilíbrio na vida, tá? Eu fiquei 10 anos praticamente, tirei a carne depois que eu tive a cirurgia de apendicite. 3 meses não podia comer carne, cada médica não pode, apendicite, né? Carne. Quando eu comi carne a primeira vez, aquele, nossa, pesou. Falei, nossa, faz mal para a saúde. Eu sou muito ligado em saúde, falei, não vou comer mais. E aí a carne, para mim, eu fiquei assim, comia a cada 15 dias, eu falei, cara, tem que comer. Depois de 10 anos, no meu doutorado, no final, eu não aguentava nem ficar sentado. Eu fui carregado ali por acupuntura, por não sei o quê. E depois de anos fazendo tratamento, terapias naturais, você tem organismo precisa de carne. Aí que eu descobri o negócio de dieta do sangue, que também, né, não funciona para todo mundo, mas assim, meu corpo é mais ácido, eu cuspia as pessoas quando falava, produzia muita acidez. Então, uma pessoa assim, meu sangue é O, né? Mas meu pai também era O e não tinha essa acidez, ele era tranquilão, lesão, né? Olha só. Né? Então, eu descobri que eu precisava comer carne para consumir essa acidez, eu precisava de comida mais, né? E o atleta, ele tem essa questão. O atleta, ele precisa, por exemplo, eu era recomendado antes da corrida, comer um doce, a bananada, aquilo, né? O atleta, ele come carboidrato, porque a teoria diz que é isso aí, né? Dá aquela energia instantânea e tal. Mas não precisa, você pode comer antes lá a gordura e a proteína, mais quantidade, né? E só aquele pouquinho lá na hora. A gente come muito mais.
E o atleta tem vida curta. Os atletas, por exemplo, corrida longa. E todos os atletas, né? Você não passa muito aí. Tá lá, acho que foi mais com o da Itália, lá com 38, né? Ganhou no Brasil, com 38 anos, sei lá, 40, tem uns aí. Mas o atleta não vai atentar. Então, você diminui aquela intensidade que você está trabalhando e você continua consumindo quase. O corpo foi acostumado a comer com a quantidade continua. O que vai acontecer com o balanço teu? Vê lá os Ronaldão da vida, Ronaldinho, como é que eles estão? Eu vi Marcelinho Carioca, os caras estão tudo. Caraca, para. E aí, continua comendo carboidrato. A tendência, o desgaste do corpo que teve e continua comendo carboidrato, essas pessoas vão ter tendência. Você é atleta de viver mais, vão acabar tendo câncer, Alzheimer, diabetes, vão ter outras doenças, tá? Vão viver com comorbidades, tá? Então, tenha atenção. Bom, vou finalizar aqui, então. Eu estou sem café, eu estou Edvan. Eu não uso próprio, porque é mel, e eu tenho restrição a mel na medicina chinesa, então eu uso muito medicina chinesa. Eu tirei todo o medicamento da minha vida. Desde 2013 eu não uso medicamento nenhum, graças a Deus. Agora eu fui obrigado a usar o único que é para o olho, que é para controlar a pressão, porque o médico me deu o remédio errado, acabou me desenvolvendo glaucoma. Quem tem histórico de glaucoma na família não pode usar corticoide, a não ser que for caso de risco ou morte. Corticoide ativa o glaucoma. É o que eu falei do oxigênio aqui, tá? Ele, para prevenir minha perda de visão lá, que ele um dia me pegou, eu oftalmologia devia saber, né? Perguntar, né? Você tem glaucoma? Minha família tem. Ele me ativou um glaucoma, agora é o único medicamento que eu tenho que usar alopático, é o do glaucoma, né? Mas desde que eu fui para a medicina chinesa, eu, graças a Deus, foi primeira cirurgia, erro médico, não foi erro, não. Aquilo ali foi o cara, não foi nem dizer que é erro, aquilo ali foi, seria um nome para aquilo lá, mas eu sobrevivi, né? Eu fiquei com a apendicite supurada uma semana praticamente, entrei no hospital numa segunda-feira, saí numa quinta de lá, porque eu falei, vou sair daqui, porque eu vi meu exame de sangue, vi que estava tudo errado, eu estava todo infeccionado, ele dizia, olha, por eu avaliar meu exame de sangue, eu me salvei. Porque 3 ou 4 meses depois, assim, aí eu fui para Recife fazer mestrado, uma jornalista, o cara não aprendeu de mim, ele quase me matou com apendicite retrocecal, que ela vai afetar aqui atrás, ela não afeta aqui, é. Ele não viu, fez ressonância, fez não sei o quê, a médica que me salvou no hospital, lá em Nova Iguaçu, 50 km de distância no interior, ela só viu na ultrassonografia e me salvou. Né? Eu sabia que meu nível de leucócito era 4.000, em média. Eu peguei os exames meu histórico, vi leucócito, vi bastão. Lá eu estava com 13.700 de leucócito. Falei, esse cara é maluco, ele voltou que eu não tinha infecção. E ele marcou assim, ó, bastões, tinha 8. Depois eu descobri com a médica que bastão é que é o soldado que vai para frente de batalha, né? O leucócito é o capitão, fica ali. Né? Quem subiu mesmo foi o bastão. Meu bastão normal, até 2, estava em 8. Ele marcou que estava em 8. E botou que eu não tinha infecção. Eu nem sabia que era bastão, eu sabia que era leucócito. Né? E aí, com 13.700, saí daí para outro hospital lá em Nova Iguaçu, Nossa Senhora de Fátima. Estava na Policlínica de Botafogo. Esse médico chama Ricardo Carata com K, grava isso. 6 meses depois, morreu uma jornalista do jornal Folha Dirigida com apendicite. Então, e acredito que é a mesma, né? O mesmo médico, mesmo hospital, com certeza ela não sabia avaliar o exame dela. Ficou lá e morreu. Né? Então, você, como diz o doutor Laí Ribeiro, que é um doutor que tem doutorado, ele fala o seguinte, quem cuida da sua saúde é você, não é o médico. Meu programa aqui, assessorista, é para ajudar você a conversar melhor com o seu médico. Nutricionista, que a alimentação é principal de tudo. E com o dentista. Falei lá, ó. Cárie, infecção bucal, já matou gente com cardiopatia. Tudo começa aqui. Boca, cuidado com a boca. Né? Eu fico 2 anos sem dentista, chega lá não tem quase nada. Pô, eu cuido, né? Não sei cuidar. Né?
Então, atenção nisso aí, tá bom? A gente vai falar depois sobre a questão aí de medicina chinesa, a gente vai com o tempo, né? Mas na próxima eu vou falar sobre o leite, né? Aí o leite é o segundo alimento que pode te ferrar muito. O leite tem o açúcar do leite, que é a lactose, que eu passei muito mal, perdi 13 quilos até descobrir isso aí. Pensaram que vai morrer de novo, né? Eu tinha 64 quilos, fui a 51. No meio do doutorado, o açúcar, o leite também tem a caseína, que é a proteína, que é terrível, que é o organismo praticamente não digere caseína aqui, a de hoje, né? A gente vai falar sobre isso. Né? Depois vamos falar sobre o trigo, que tem o glúten, que é outro que também a gente não digere. E as pessoas vão ficar procurando remédio. Desde 2013 eu tenho me tratado com um alimento. Agora, com restrição de vegetais, estou consumindo muito suco verde, porque aí vem vegetal, vem proteína. Fruta, diminuir a quantidade. Então, a maçã, ao invés de comer uma de manhã inteira, eu como metade e a outra metade depois. Ó, diminuo o pico. Olha só a sacada, né? Então, vai ter ali, eu vou comer agora minha polpa de maracujá, com abacate, meia maçã. Ela é maiorzinha. Se for aquela pequenininha, tudo bem, mas a maiorzinha eu como meia. Aí depois eu como a maçã, depois mais tarde, né? Fui tirando as frutas doces, até a goiaba eu fui tirando, tá? Vamos falar sobre food map. Que é isso? Food map é food map mesmo, comidas que fermentam. Eu passava muito mal com isso. Feijão, fermenta, você nem sabe, né? Como tratar isso. A maçã é food map também. Cebola é food map. Alho é food map. Tá? Grãos tem que ser colocado. Grãos tem antinutriente. Grão integral tem antinutriente. Você tem uma coisa que tem fibra, tem mais nutriente, mas ele tem antinutriente que te ferra a longo prazo. Mas vamos ensinar como tratar tudo isso, que eu vi que tem dificuldades. E eu vejo aí médico que trata de diabetes, fala que você no café da manhã pode ter um café saudável, um queijo, presunto. Eu falei, cara, esse cara não tem noção. É médico, doutor, cuida de diabetes. Eu vi a receitinha dele, tinha lá. Leite e derivados saiu da pirâmide da base alimentar de Harvard desde 2012. Busca lá. Pirâmide alimentar de Harvard. Não está lá leite e derivados. Então, se é só a questão do brócolis, vamos para lá à frente. Eu fiz jejum, estou praticando jejum intermitente, esse cara que já é magrinho, com 52 quilos, mas 12 horas sem se alimentar. Olha, a gente vai falar sobre musculação, atividade física. Isso turbinou muito mais. O açúcar, a alimentação, eu digo que é a massa do bolo. O doutor Fernando Gomes, que é neurocirurgião na medicina é conhecido como o Papa, né? O top, né? É o cara que é mais difícil de ser lá na medicina, mais difícil, né? Ele tem um equivalente de doutorado, são 6 anos de medicina, 2 anos de residência, mais 5 para ele ser neurocirurgião. Aí são 13 anos. Um doutorado é isso, são os 13 anos. 5 anos de engenharia, 2 de mestrado, 4, 5, tá quase, né? Dá isso aí, 11, 12, é isso aí, né? Então tem até mais anos o cirurgião. E é por isso que uma das explicações que tem, né? Fora as outras, o médico, o pessoal conhece muito como doutor, é isso, né? Eles têm uma formação equivalente ao doutorado. Começa com 11 médicos lá, com 11 especialistas, né? Não é o que saiu da faculdade agora, mas... Né? E é equivalente, tá? Mas tem médico que faz doutorado, tá? Tem meu amigo aí, que eu tenho o prazer de conviver com ele, Rodrigo, terminou mestrado com louvor e vai para o doutorado, né? E é uma pessoa fantástica, fora de série, alto nível, know-how. Rodrigo da Mata, advogado, fantástico, conheci pessoalmente, né? Vivi, né? Tive o prazer de conviver com essa pessoa. Então, olha só, o objetivo aqui é ajudar você, porque eu observei, cada um fala uma coisa, e se eu fosse, por exemplo, eu fazia dieta de comer de 3 em 3 horas, porque eu tive essa questão de não absorver bem, de não sei o quê, depois tive a vesícula, isso que me deu um prazo. Eu comia muitos grãos, não sabia que tinha nutrientes, né? O glaucoma, fui fazer a colonoscopia, o médico me deu
gastro, me deu remédio para limpar o intestino, quando eu tinha lactose, eu sou intolerante, altíssimo. O médico não te fala do rótulo, não te fala da bula, nada. Você tem que olhar isso aí. Né? Minha família teve. Os dois mais velhos morreram, tomaram injeção lá e morreram. Na Covid, eu só posso usar a Coronavac. Mas ninguém sabe disso, né? É a vacina mais segura. Tanto se prova. A Fiocruz está falando isso. Eu tomo na Fiocruz. Não tem, eu estou sem a quarta dose porque não tem na Fiocruz. Eu levei meus laudos médicos. Você não pode tomar nenhuma vacina dessa aqui. Eu não sei se a Pfizer ou a AstraZeneca, elas causam trombo. Eu já tinha 2 cirurgias de varizes. Não posso me arriscar. Ó, você tem que se ligar. A outra causa isso, a outra causa. A Coronavac, a dose de adulto é igual a dose de criança. Veja que a natureza. As outras têm que ser metade, um quarto, porque elas têm mais efeito colateral. Então, tudo isso, a gente vai estar aqui para ajudar você, contribuir. Muita gente, primeiro, morrendo de câncer, Alzheimer, diabetes, ou ficando com comorbidade. E jovens com 18, 28 anos, com câncer, outras doenças. Numa sociedade que, além da comida, além do estresse, eu falei do meu amigo Rodrigo, mas eu não sabia. O Brasil forma mais advogados que os Estados Unidos. Sabe o que é isso? Um país que tem 10 vezes o PIB do Brasil, teria briga com todo mundo, é o país que invade, tem todas as guerras. Tem que ter mais advogado, né? O Brasil é um país que cria conflito para criar. É um país da acidez. Se você produz tanto advogado, é que tem muita confusão, tem muita acidez. Ontem, para não ter acidez no Detran, eu fiquei lá, brinquei, filmei, sorri, em parte, fui atendido, voltei, já estou quase 2 anos, não sei nem mais o que eu faço para advogar, não tenho o que fazer. E fui para a Malhação, malhei, pedalei, cheguei sorrindo. Ontem, eu nem fiz terapia, que eu faço um cristal que eu uso à noite, eu faço respiração, eu faço alongamento. Eu vim na musculação, estava aqui, eu só fiz uma livezinha rapidinho no Instagram. Eu bati na cama, dormi mais do que nos outros dias que eu faço esse trabalho. Fui bem, para botar os chakras em dia. Não é porque eu durmo bem, tá? Depois que eu... você vai saber, tá? Depois que eu tirei o trigo, eu não sabia, eu tinha insônia, tirei o trigo, melhorei tudo. Então, um beijo para quem tem beijo, abraço quem tem abraço, tá bem? E eu vou deixar no Instagram gravado e vou publicar no YouTube, que eu estou gravando aqui para o YouTube também, tá? Sobre o açúcar, muito cuidado. E o meu objetivo aqui é esse, né? Evitar que você passe por tudo isso. Eu passei por 14 cirurgias, perda total da visão, médico não identificava, eu que identifiquei que era gastro. Aí depois que eu identifiquei, com terapia na Guatemala, voltei para o Brasil, aprendi as terapias de lá. Aí que o médico, né, o oftalmo olhou meu exame de sangue, viu que realmente ia ser um digestivo. Mas qual é o tratamento? Eu que identifiquei o tratamento, eu que reduzi 1 grau, e a médica ficou doida como é que eu reduzi 1 grau, meu olho, o paciente enxergar mais, né? De dezembro de 2019 até outubro de 2020, estou com o exame lá mostrando que meu grau reduziu, o óculos reduziu, o paciente chegar 1 grau a mais, tá? E você consegue reverter tudo isso com alimento, com bem-estar, com sorriso, com qualidade de vida, e você consegue reduzir todos os seus problemas sem medicamento. Que o mais médico vai fazer isso, vai te dar mais medicamento. E médicos, eu vou começar, eu adoro médico. Médicos, meus amigos da minha casa, médicos de 20 anos, minha vida até mais de 20 anos. 20 anos, é a minha médica, chamo minha médica preta, que tem pós-doutorado. Eu tenho médica de 2005, que é meu computadorista, minha médica é angiologista, ela de 2003, que me operou. Até hoje a minha médica é minha amiga, tá? Adoro minha médica de Nova Iguaçu, que é minha opata, fantástica, né? Mas a formação da medicina é para tratar doença, não é para cuidar de saúde. Os médicos vão te dar remédio, vão te dar não sei o quê. Eu falei, ó, o médico prescreve musculação, não sei o quê. Eu falei, a maioria deles comprou pudim. Eu encontrei um outro hoje, eu encontrei um outro que pedala, ele falou assim, eu falei, cara, é raro. Ele só não mede quem faz isso. Mas você vai ver, tá? Então vamos lá, meus amores. Então a gente vai falar isso depois, tá?
Cuidado aqui é porque realmente eu estou percebendo que médico, não sei o quê, nutricionista, falam coisas que podem prejudicar muito a sua saúde, tá bom? Um abraço.